Boa tarde, companheiros, companheiras. Nós vamos agora para a nossa última mesa da conferência. O tema da mesa é o papel da educação para o desenvolvimento sustentável mundial. E aí eu vou pedir para Ailton apresentar a nossa conferencista. A professora doutora Edivânia Torres é graduada em Ciências Geográficas pela Universidade Católica de Pernambuco, mestra em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em Geografia, na Geografia Humana, na parte de Geografia Humana, pela Universidade de São Paulo. Pós-doutorada na Universidade, esse nome eu não sei dizer não, me corrija aí, tá bom? Leipzig, é isso mesmo? Leipzig, é alguma coisa assim. Tem atuação em diversas pesquisas e projetos no Brasil e no exterior, na área do meio ambiente, educação e desenvolvimento social. Doutora Edivânia Torres, por favor. Muito obrigada. Tá bom. Fica mais visível. Eu vou ficar sentada. Você vai ficar sentada, eu vou ficar sentada. Boa tarde, gente. O hábito da gente de dar aula sempre em pé, né? Então, quando a gente vê numa estrutura diferente, aí a gente vai ter que se adaptando. Bem, eu queria iniciar agradecendo esse convite, especialmente a minha querida Séfora. Isso é um momento muito especial para mim, de estar aqui junto com ela e por compartilhar uma série de momentos da minha vida e seguir compartilhando ideias e sonhos, né? Na construção de um mundo melhor, não é isso, Séfora? E aí a gente palmilhou muitos caminhos juntos. E agora estamos aqui palmilhando esse novo, com essa nova configuração também, né? Eu venho sempre com muito, mas assim, com muito carinho, quando eu sou convidada para conversar com meus pares, conversar com os professores. Eu venho assim com o coração transbordando de alegria, e aí eu fico até com dificuldade, sinceramente, de fazer alguns recortes, sabe? O que eu posso compartilhar? O que eu posso transmitir, né? Quais são as advertências que me cabe fazer quando a gente trabalha com a educação e com esse tema de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável? São tantas armadilhas que fica difícil a gente apontar todas. Eu vou colocar a luz em algumas armadilhas, tá? A gente fica sempre aprendendo, o tempo inteiro lendo. Em alguns momentos, a gente, quando trabalha com a questão ambiental, a gente fica um pouco confuso entre aquilo que é a utopia de um mundo que a gente deseja e a gente acha que pode alcançar com aqueles pequenos grupos que a gente mobiliza, né? As distopias, que é aquilo que nos vendem como se fora, né, um mundo melhor, né, em primeiros passos, e que a gente, quando vai ficando com essa idade, quando já acumula algumas décadas, a gente vê que nós fomos assim encaminhados de maneiras equivocadas para nós, mas que tinham um destino certo para alguns. Então, esse discurso ambiental, ele é muito mascarado e leva a gente, muitas vezes, a apostar todas as fichas nele e, de repente, a gente vê que foi usado, né? Então, inicio com essas, digamos, essas preocupações, para dizer a vocês que eu já trabalhei com o meio ambiente como técnica da CPRH, já trabalhei com planejamento na FIDEM, no órgão metropolitano, e
quando eu migro para a universidade, eu estava procurando uma soberania do pensar e do agir, que eu não encontrava naqueles órgãos que eu estava trabalhando. Muitas vezes eu tive que aplicar legislação, uma legislação principalmente na nossa região aqui, na região metropolitana, que diz respeito aos aterros dos manguezais. Eu tive que aplicar, e de maneira desigual, frente a quem estava realizando um aterro. Então, de um lado, eu tinha a construção desse shopping center Recife, e, do outro lado, eu tinha aquela população da Mata 7, a população da Intrapulso. Então, para uns, se encaminhava tudo institucionalmente e se tinha uma justificativa social. E, do outro lado, que era a parte social mais fraca, não tinha interesse social algum, eles tinham que sair daí. E isso, você começa a pensar assim, o que é isso? Que ideia de natureza estamos construindo nessa cultura? A legislação está lá, está redonda. A forma de aplicar ela é que passa por outros plasmas. Nesse momento, eu também visitei em Belo Jardim, para fiscalizar a partir de denúncias a Baterias Moura. E, no entanto, eu tive que fiscalizar as pequenas oficinas que quebravam as sucatas que chegavam, principalmente dos Estados Unidos, mas a gente não tinha capacidade de fazer a denúncia contra a Bateria Moura, porque ela estava promovendo desenvolvimento na região. Eu estou dizendo só 2 exemplos que me tocaram diretamente, que foram os últimos que me levaram a tentar a academia como um local em que eu pudesse não só denunciar, mas, efetivamente, escrever sobre aquilo, trabalhar, advertir, e é isso que eu sigo fazendo. Você passa a próxima, por favor. Pode passar 2 vezes, que ele está em movimento. Eu não sei se dá para vocês lerem, porque está pequena a letra, infelizmente. Não dá para ler? Não, né? Pronto. Diminui só um pouco, se for possível, para que as pessoas possam ler. Como eu dizia, essa aprendizagem, ela faz parte da minha vida. Como disse, durante mais de 6 décadas, eu estou ainda aprendendo. Essa frase que eu coloquei aí, aumenta de novo, porque senão, mesmo que ela seja comprometida, do Paracelso, no século XVI, ele diz assim, a aprendizagem é a nossa vida, desde a juventude até a velhice. De fato, quase até a morte. Ninguém vive durante 10 horas sem aprender alguma coisa. Então, é um contínuo, é um moto contínuo. A gente está aprendendo o tempo inteiro e revendo posições, posturas, como essa que eu comentei da minha própria história de vida. Né? Eu apliquei a legislação e depois eu comecei a questionar, e aí eu parti para outro trabalho, com outra perspectiva. E sou muito feliz na educação. Né? Bem, a outra citação que eu trouxe assim, para provocar, eu vou deixar esse material com vocês, é uma citação de um cientista político, filósofo, Istvan Meszaros. Ele tem um livro que chama-se Para Além do Capital, mas tem um menorzinho que se chama Educação para Além do Capital. Então, com essa citação aí, eu chamo a atenção para o fato de que nós, profissionais, educadores, estamos inseridos há mais de 50 anos nessa proposta da educação institucionalizada. Muitas vezes, sem nos dar conta, a gente está reproduzindo valores. E aí eu trabalhei também um tempo no livro didático, né? No PNLD, e a gente via esses valores sendo reproduzidos e os equívocos se perpetuando, etc. E aí ele diz, olha, a gente precisa revisitar os próprios passos, revisitar nós mesmos. Né? Porque senão a gente continua sendo instrumentalizado dentro dessa perspectiva da educação para o desenvolvimento sustentável.
favor. Se alguém quiser perturbar, perguntar alguma coisa, pode fazê-lo, tá? Eu estou muito triste que... Pode passar outra? Que eu devia ter colocado numa letra maior ainda, mas eu não sabia o tamanho da sala mesmo. Pode passar todo, fecha os slides. Bem, aí vem uma questão com o educador. Então, os papéis dos atos educativos e os contextos, alguns contextos desafiadores, né? Quando a gente fala qual é o nosso papel dentro desse mundo em que estamos, dentro dessa natureza com a qual convivemos e da qual somos partes, temos que nos perguntar, né, o que se quer e o que se faz na escola em que a gente está inserido, frente ao que a sociedade impõe na forma de expectativas, as exigências institucionais e as pessoas, polos permanentes de tensão ou de tensionamento. Vocês vão ver, a gente tem hoje um contexto que é um contexto bastante adverso. É um contexto, passa o próximo, depois a gente vê. A gente vive numa sociedade de classe, embora que a gente não considere ela numa hora que a gente está conclamado a participar desses, digamos, desses novos protocolos, como é essa do Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Você passa de uma vez todos, depois a gente volta para esse. Passa para te mostrar outra coisa. Fica mais fácil, porque é uma linha do tempo. Agora, passa, tica, mais uma vez. Mais. Bem, o que a gente está vendo aí? Nós estamos sendo conclamados com a pergunta que deu origem a essa fala aqui, educação para o desenvolvimento sustentável. De tempos em tempos, se cria um mote e a educação vai atrás. A educação, a sociedade vai atrás. Então, se criou um mote desde a Conferência de Estocolmo, essa preocupação com a sustentabilidade. Eu digo que se criou um mote porque não se muda uma relação sociedade e natureza sem a gente mudar as relações do sistema na qual aquela natureza está inserida, ou naquela sociedade está inserida. Então, isso que está feito desde 1972, veio do Clube de Roma, a Conferência de Estocolmo, a Conferência de Belize, tudo isso falando sobre sustentabilidade, como a gente criar mecanismos, até chegar no momento atual que a gente está no IPCC e todo mundo fala de mudança climática. Ninguém aprova mais nada, nenhum evento, se não colocar mudança climática. Não se aprova, não se consegue um projeto. A maioria dos cursos da universidade está exigindo que se coloque os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi determinado a partir dessa criação da Agenda 2030, teve a Agenda 21, mas tem a Agenda 2030, que pleiteia 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas a serem alcançadas. Entre elas, há 4 que diz respeito à educação inclusiva, e na 4.7, o desenvolvimento da educação ambiental. Então, a gente chega nesse período que se cria a Agenda 2030, e a gente vai ter, desde 1900, a gente criou isso aí em 99, em 2015 surge a Agenda 2030, e, vejam bem, o Brasil vai fazer a criação, quer dizer, vai criar essa BNCC, que seria o novo ensino médio, a Base Nacional Curriculares. Essa construção aqui, ao invés de vir ao encontro dos novos desafios postos pela própria Agenda 2030 e reforçado por esse encontro que ocorreu em maio de 2019, que é o encontro que foi a Conferência de Berlim, que estabeleceu a exigência, através da Unesco, para que todos os países integrantes desenvolvessem uma educação para o desenvolvimento sustentável, um EDS. Veja, tudo isso está ocorrendo
em cima do mesmo sistema econômico. A gente está num sistema capitalista extremamente desigual, né? E a gente está com metas a serem alcançadas como uma forma de um remédio que tem que ser implementado. Custe o que custar, porque senão não é liberado recursos para aqueles países que integram o corpo, né, da Unesco e da ONU, particularmente com de respeito à sustentabilidade. E aí, como é que nós, professores, e eu falo isso, nós, professores, seja do nível superior, do ensino, magistério superior, seja da educação básica, em qualquer dos segmentos, nós, principalmente da rede pública, temos que desenvolver uma educação para o desenvolvimento sustentável. Quando a gente cruza os parâmetros curriculares, quando a gente cruza com o BNCC, e quando a gente cruza com a nossa vida, o professor de biologia, o professor de geografia, o professor de história, etc., etc., como é que a gente vai fazer um projeto no tempo que a gente tem, que, na verdade, aí a gente tem aí um sobre trabalho, certo? Como é que a gente vai montar esse projeto e fazê-lo acontecer? Isso do nosso lado. Com tudo que a gente sabe que cada escola tem, porque elas são geridas dentro de um sistema institucional consolidado, hierarquizado, né, e politizado por legendas. Como é que a gente vai fazer acontecer isso aí, tendo do outro lado um conjunto de jovens, eu me insiro nisso, que é a maior dificuldade que a gente tem hoje, é conseguir a atenção dos jovens e dos adolescentes. Eles estão hoje envolvidos na inteligência artificial. Quando a gente fala qualquer palavra, eles vão direto buscar lá no celular, certo? Eles não têm mais tempo. Saímos de uma pandemia. Eles estão no mundo do trabalho, sem horizonte, eles estão buscando empregos, porque a gente está com a crise desse trabalho precarizado. Então, como é que esse professor, e eu digo isso, ontem dei aula até às 10, e a maior dificuldade, eu resolvi fazer uma apreciação do que era o direito à cidade. E foi uma dificuldade, porque eu tinha dito a eles, olha, vocês podem até consultar, mas eu quero que vocês consultem ou no livro, ou no xerox, no papel, mas não podem usar o celular. Parecia que eles estavam tendo crises de abstinência, sabe? Eles ficaram loucos. Isso eu estou falando no magistério superior. Eu imagino que ocorre todos os dias, principalmente nas áreas mais carentes, né, da cidade, ou nas áreas que estão submetidas a maior violência, né? Como é que esse professor consegue transmitir, né, e consegue dialogar e construir juntos? Então, a gente está num momento... Você passa para o próximo, por favor. Que a gente tem uma série de abordagens para trabalhar a questão da educação e, principalmente, a questão dessa sustentabilidade. Mas o que é essa sustentabilidade nessa sociedade de classes, na qual a gente vê cada dia a gente tem menos o exercício de direito e mais o exercício de deveres, né? No qual não se há pergunta sobre o que é a natureza, qual é a natureza que a nossa cultura aceita. Quando eu penso que hoje, na região metropolitana do Recife, a gente não tem um plano, nenhum metrópole, nenhuma das áreas de aglomerações metropolitanas ou aglomerações urbanas, a gente não tem um plano de desenvolvimento integrado, desenvolvimento urbano integrado. A gente não tem um plano de desenvolvimento integrado. A gente não tem, até porque foi feito na última gestão e a atual não aceita. Está pronto. Mas ele também está pronto, ele não foi discutido, tanto que pouca gente sabe que ele existe. Esse plano de desenvolvimento urbano integrado, assim como o plano ambiental, assim como a gente tem um conselho interinstitucional de educação ambiental, que eu desconfio que pouca gente sabe até que ele existe. E eu não sei, ele tem uma agenda de encontros,
Mas eu não sei, até procurei me informar, se tinha havido algum encontro recentemente com os representantes que integram esse conselho. E eu não tenho notícias disso. Então, veja bem, a gente tem uma estrutura do Estado que ela está formal. A gente tem uma outra realidade, que essa realidade não foi contemplada nos planos. Esses conselhos, eles não estão com representatividade. E como é que a gente vai trabalhar a ideia de um desenvolvimento sustentável? Sustentável para quem? Por quanto tempo? E de quê? Porque se eu penso que é um desenvolvimento sustentável, eu estou pressupondo que a gente tem um desenvolvimento até então. A gente não tem desenvolvimento, a gente tem uns crescimentos em algumas áreas. Então, eu não tenho desenvolvimento, tenho um crescimento em algumas áreas, mas se eu assumo que isso é desenvolvimento, e eu digo que ele tem que ser sustentável, veja, vão ter pequenos ajustes, pequenas adequações, mas ele não vai mudar. E ele nos agrada? E ele nos atende? Essas perguntas, a gente hoje, isso é muito feliz que vocês estão aqui, que estão tendo um tempo para você refletir, não só com a minha fala, as anteriores, claro, e se encontrar e trocar ideias. Porque, da maneira como a gente está, a gente não tem nem tempo para questionar, para refletir, para revisitar os nossos próprios passos. Então, se eu não tenho condição de revisar meus próprios passos, como é que eu mergulho na realidade de cada uma daquelas pessoas que estão na minha sala de aula? Como é que eu entendo o problema deles? Né? Aqui tem algumas abordagens que eu trouxe para vocês. Essa EDS, que essa veio desde o protocolo de Berlim, Educação para Desenvolvimento Sustentável. A gente tem a abordagem freiriana, soube que a Eliette Santiago teve aqui, a gente tem essa, que nos impulsiona quando Paulo Freire diz assim, vamos esperançar. Né? E quando ele fala do inédito viável, nos impulsiona a dizer assim, olha, não vamos fazer mais do mesmo e um recortezinho aqui, vamos tentar fazer diferente. E aí, a gente tem que pensar, e aí vem o Marx e vem o Messarius, quando ele diz assim, não é para negar simplesmente, não é a negação do modelo que está aí, vigindo, é mais do que isso. É uma transposição do mundo do trabalho alienante em que a gente vive. É uma transposição positiva, criando espaços positivos. Vocês vão ver mais adiante. Bom, a gente tem essa educação para além do capital, como eu mencionava, o Mesaros vai nos dar, no final vou apresentar, e a ecopedagogia histórico-crítica. Essa é que está sendo mais utilizada quando o professor avança, tentando, 2 ou 3 se reúnem e tentam fazer, aproveitando as trilhas, ou os itinerários, fazer alguns projetos pedagógicos articulados. Pode passar? A crítica, tu aumenta um pouquinho. Tem um livro que eu vou deixar aqui para vocês, dessa Educação para o Desenvolvimento Sustentável 2030, que essa adjunta, né, essa diretora-geral adjunta da Unesco, ela disse, o que é essa Educação para o Desenvolvimento Sustentável, EDS? Veja, a responsabilidade onde cai. Veja bem, ela parte da necessidade da educação para enfrentar os crescentes desafios da sustentabilidade. Não se especifica que sustentabilidade para quem. A única coisa que a gente tem, a fórmula, são a dos ODS, né? Que é a primeira erradicação da fome, aí você vai ter a questão do número 4, que é que afeta diretamente a educação, 11, que é da cidade, e aí por diante. 6, que é da água, atendimento para água para todos, até chegar ao 17, que é a parceria público-privada, que, na verdade, aqui está mais em voga, né, é mais recorrente. Mas, olha, veja o peso. A EDS emprega uma pedagogia inovadora e orientada para a ação com vistas a que os estudantes desenvolvam o conhecimento e a consciência e tomar medidas para transformar a sociedade e torná-la mais sustentável. Veja que é um conjunto de palavras justapostas. E em cima do aluno, o menino, é criança ou adolescente que vai ter que fazer isso, gente. Ele vai transformar a sociedade e torná-la mais sustentável.
Veja, desconhece totalmente a estrutura política e econômica desse sistema capitalista que a gente está imerso. Passa a próxima, por favor. A coisa só vai complicando, vai ficando pior, tá? E tudo isso é o ingresso nesse livrinho que ele está disponível, eu vou disponibilizar para todos vocês abrirem, veja. O objetivo dentro do Programa de Ação Global é reorientar e reforçar a educação e a aprendizagem para contribuir com todas as atividades, para promover o desenvolvimento sustentável, com maior foco na contribuição da educação para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Veja, vê que responsabilidade coloca na educação e em nós, né? Que mesmo esse governo Lula está recebendo enormes cortes no orçamento, né? E está com a responsabilidade de dar um retorno para a sociedade brasileira. Aí, eu sempre... Olha a meta 4.7, que é efetivamente aqui se propõe a atingir até 2030. É uma falácia mesmo. Garantir que todos os estudantes adquiram os conhecimentos e competências necessários para promover o desenvolvimento sustentável. Quem tem uma sala de aula sabe o que é isso, como é que você vai conseguir que esse menino vai fazer isso. Incluindo, entre outros, através da educação para desenvolvimento sustentável, estilo de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e da não violência, da cidadania global e de valorização da diversidade cultural e da contribuição para o tal do DS. Essa é uma meta entre aquelas 169 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, no item 4, no ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, estabelece isso. Em cima disso, foi movido, dentro do Ministério da Educação, foi movida uma série de reuniões e roteiros para que isso aconteça. Roteiro. Veja, isso desconhece... Eu sou geógrafa de formação. Tu passa o próximo. Sou geógrafa de formação. Isso desconhece que a gente trabalha por escala. A minha escala, que a gente diz a ordem próxima e a ordem distante. No caso desses ODS, da Agenda 2030, é um objetivo distante, que é estabelecido com uma fórmula. E que a gente, no dia a dia, no cotidiano, a gente tem que aplicar. No movimento dialético, que é, na perspectiva do materialismo histórico dialético, a gente utiliza isso, que é o vai e vem, né, e a gente vai aprender com essa tese, a tese de um desenvolvimento sustentável, né, aí a gente tem a antítese, que é o que é concretamente, e a síntese, que vai ser o retorno. É óbvio que o que vai vir de retorno vai ser uma maquiagem, porque o que foi feito também era uma fantasia. Mas se não vier esse retorno, não vai receber recursos. Que é a mesma coisa, como diz essa taxa de evasão e essa bolsa também, que é dada recentemente. Então, o que a gente está vivendo? E eu acho que um momento como esse, através de um sindicato, é para a gente começar a pensar como é que a gente pode aprender com a realidade desse estudante. Isso tudo que eu estou falando não é novidade nenhuma. Não é novidade, certo? Mas não há outro caminho. É como é que a gente consegue extrair disso o melhor para que a gente consiga avançar. Há uma pressão, como eu colocava, dos chamados internacionais, o chamamento internacional, né? O IPCC, que é o do clima, se fala muito da governança interfederativa, que a gente só tem 3 níveis de poder, né, que é a União, Estado e Município, cada federação. Então, como é que fazer uma união, que é uma governança entre esses municípios, para a gente trabalhar alguma coisa, que é a tal da governança interfederativa. Esse é o mais novo diploma que foi feito no Estatuto da Cidade e o Estatuto das Metrópoles. Como é que eu posso trabalhar numa divisa entre Jaboatão e Recife, Olinda e Recife, Camaragibe e São Lourenço, né? A gente não vê claramente uma divisão entre os municípios. Ela não é física, ela é político-administrativa. E a realidade ela não esbarra nesses limites político-administrativos. Ela passa por cima. Então, uma casa pode estar em 2 municípios, em 2 estados, etc., né? Então, como trabalhar a questão ambiental nesse contexto? Até hoje, o IBGE não conseguiu
definir isso, tá? Então, não tem resposta, e ele é de 1950. A gente viveu esse momento da pandemia e não aprendemos com essa pandemia. Foi o momento em que mais ficou evidente as precárias condições de vida e a desigualdade social. Tá? Então, os trabalhadores não deixaram de se deslocar. O problema da mobilidade continuou, os ônibus continuaram cheios, nada foi resolvido. A intermitência no fornecimento de água continuou. A gente aprendeu com essa lição, e essa lição foi mundial. As condições de ensino. Como eu coloquei, os alunos muitas vezes vão para o colégio porque eles estão querendo usar a rede de internet, porque na casa deles não tem rede de internet. E eles vão com o celular, pode não ter outra coisa, eles continuam com o celular. Como é que eu posso extrair mais deles com esse celular? Como é que eu posso me antecipar aos fatos? Como faço que esse celular entre na vida? Esses novos livros, eles não estão dando conta da nova realidade, os novos paradigmas. Então, como é que eu, professor, eu vou ter que exigir que me capacitem mais do ponto de vista da inteligência artificial, do GPT, certo? Eu tenho que exigir que me capacite mais para que eu consiga me atualizar o suficiente para me antecipar aos fatos e usar, porque eu não posso execrar esse componente que é esse celular. Eu não posso, eu tenho que colocar ele na roda. Eu tenho que colocar ele na roda, mesmo que eu atrase o currículo. Mas, para isso, eu tenho que ter uma gestão da escola, eu tenho que ter um conselho escolar que realmente me acolha, me possibilite isso. Eu tenho que fazer esses movimentos. E eu falo para vocês, é difícil desde o ensino superior. E eu imagino como é difícil na escala do ensino fundamental e o ensino médio, principalmente. Né? Como eu colocava, a gente tem essa BNCC, que eu acho que cada vez tem menos conhecimento das disciplinas fundamentais e mais as horas estão indo, essa correção não vai resolver. Como é que a gente pode trabalhar essa BNCC? Porque ela veio aí para ficar por um tempo. Como é que eu posso invertê-la? Sabe? Como é que eu posso invertê-la? Isso é uma preocupação. Então, eu dizer que a gente vai construir um EDS com essa estrutura, não. Vou contar para vocês um caso nas comunidades. Essas comunidades mais vulneráveis. Então, eu estava recentemente, faz 2 meses, trabalhando com esses coletivos, que hoje a gente nem chama mais de ONGs, porque a estrutura foi desmantelada. Então, a gente tem coletivos, é um grupo que tem, tem um objetivo direto. E aí era lá na Vila Reis. Uma líder de lá, ela apresentou, inclusive para um representante do Ministério da Cidade, que trabalha com periferia das cidades. Ela apresentou um movimento que é revolucionário. Como aquela Vila Reis, ela sofre a ação das marés, e quando chove, elas ficam inundadas, eles desenvolveram alguns mecanismos que eles são mais exitosos do que a solução institucional da Codeci. Para vocês terem uma ideia, eles conseguiram digitalizar todos os documentos das pessoas e eles conseguiram dar cursos, através da universidade, de leitura de cartas e de previsão de aumento das marés. E hoje, eles, quando sentem que a maré está subindo, eles têm uns pilares, e quando vê que a maré está subindo, eles passam um sistema de comunicação para as pessoas saírem das suas casas e irem para um local onde eles possam ficar abrigados. O diretor da periferia das cidades levou essa experiência. Eles fizeram um projeto para essa comunidade, um projeto. Aí chamaram a Codeci, e a Codeci, quando chegou lá, falou assim, não, mas a responsabilidade é da população que está morando aqui. Aí ele foi enxotado, claro, né? Esse pessoal foi enxotado, mas o sistema de advertência e alerta já está montado e a estrutura de recepção dessas pessoas também está montada. Veja, a gente tem algumas iniciativas que elas são interessantes na escala local.
que a gente tem que colocar essas experiências, e cada um de vocês pode ter nas suas escolas, e a gente tem que colocar elas na rua, como experiências exitosas, para a gente tentar fazer um movimento de reversão. Porque enquanto a gente não faz esse movimento com a nossa criatividade e da criatividade dos colegas e dos estudantes, a gente vai ficar à mercê de novas regras chegando. Isso não impede que eles façam, mas a gente vai ter formas de reagir. Tá? Essa inteligência artificial ela veio para ficar. A questão da formação e desemprego, vocês devem estar vivendo isso, porque a gente está vendo na universidade. A maioria dos estudantes hoje, eles não entenderam ainda que precisa de conteúdo para ser programador, precisa de elementos para ser programador, do jeito que essa comunidade aprendeu geografia, história e biologia na prática. Nunca eles trabalhavam com meteorologia, aprenderam, quer dizer, quando tem um movimento, lua cheia e a maré alta, eles sabem que vai ser inundado. Veja, isso é um saber primário, mas que, ao entrar na educação formal, muitas pessoas perdem. E é preciso que a gente traga de novo. Assim como aprenderam a usar o celular para identificar e fazer leitura das imagens satélites. Isso é conteúdo. Conteúdo a gente precisa. A gente não vai descartar conteúdo, mas a gente vai usar esses conteúdos para novos processos. Essa comissão interinstitucional de educação ambiental é formada por representantes de diferentes órgãos. Mas eu não identifiquei sindicatos de professores aí. Eu não identifiquei. Inclusive, perguntei a colegas que fazem parte. Como é que a gente pode montar uma comissão interinstitucional de educação ambiental sem eu ter a presença dos sindicatos, dos órgãos representativos dos professores? De que educação a gente vai estar falando? Né? Por favor, passe o próximo. Bem, quando eu disse que é importante, a gente trabalhar a realidade local, o Milton Santos, que é um geógrafo, ele nos dá alguns elementos para que a gente comece a atuar na prática desde a escala local. E aí, esses são alguns entendimentos e categorias, principalmente conceitos, que a gente tem que se apropriar, independente de sua formação. Pode ser um advogado, um médico, não importa. Dar aula de história, não, tem que aprender. Espaço geográfico. O espaço geográfico, que é o que a gente vive, veja, ele é formado, tudo isso, ele é um espaço concreto, construído socialmente, ele está cheio de objetos naturais e artificiais. O morro, o rio, tá? O mangue. E artificial, a ponte, essa BR, enfim, as edificações. E ele está movido por ações, intencionalidades. Então, ontem eu falava sobre isso no direito urbano, quando eu perguntava o atendimento apenas da habitação, da saúde, da educação, das infraestruturas, ele é suficiente para você afirmar que você exerce e tem o direito à cidade? O fato de você ter uma carteira de identidade, ter um título de eleitor, é suficiente? Não. É muito mais. Aí eu pensava, ontem eu falava, aquele parque da Tamarineira, que fica jorrando água e todo mundo está brincando na água, não dá 200 metros dali, eu diria 400 metros, para ser mais precisa, tem comunidades que não têm água em casa. Quando tem, uma vez por mês. E ali está jorrando água. Então, se você observa, tem um bocado de criança lá que está lá, vai tomar banho. Eu mesma deveria ir com sabonete e toalha, sabe? Porque se eu não tenho água lá e eu estou vendo uma abundância de água decorando aquele espaço, veja, isso é direito à cidade? Isso me constrange, embora eu tenha água em casa, isso me constrange. Então, eu não considero que isso é direito à cidade. Se eu não consigo andar com um brinco, se eu não consigo andar com um celular, um relógio, eu tenho um direito à cidade. Então, as pessoas se equivocam.
E aí todo mundo está feliz. Ele deu 2 parques em um mês. O outro é aquele de Casa Forte. Como foi que aquele de Casa Forte foi criado? Ele foi criado porque um grupo de pessoas tinha o poder para impedir que ali fosse ocupado com um atacadão dos presentes, porque ninguém queria acordar 4 horas da manhã com os caminhões descarregando. E eles conseguiram. Então, eles têm direito à cidade, que eles estão definindo, assim como o capital imobiliário é que define as normas dessa cidade. Sábado passado, a gente estava falando sobre o camelódromo. E aí eu mostrei assim, olha, nós não somos cidadãos. Era na Academia Pernambucana de Ciências. Vejam bem, não somos cidadãos. Nós somos citadinos. Porque a cidadania pressupõe o direito de discutir, dialogar, intervir. Certo? E a gente não tem isso. Existe um instrumento, que é a audiência pública. Mas a gente não utiliza. Tem o orçamento participativo. Mas duvido que, culturalmente, se sente, no orçamento participativo, em nenhum momento, se sentou a empregada doméstica e o patrão, embora eles não morem a menos de 1 quilômetro de distância um do outro, porque a cidade do Recife, ninguém mora a mais de 1 quilômetro de distância de uma comunidade que chama, né, de interesse social, uma CIS. Ninguém mora. Mas ninguém, durante o orçamento participativo inteiro, ninguém sentou ao lado com essas classes diferentes. Não. Mas, no entanto, a cidade continuou a existir e continuou a especulação imobiliária e continuou a construir os prédios, etc., no local que se queria. E as comunidades continuaram se encolhendo cada vez mais, porque a pressão imobiliária é para retirá-las dali. Então, eu estava mostrando que, perguntei assim, quem foi de vocês consultado sobre isso? Aí eles disseram que ninguém. Tinha uma aluna, de 1 ano atrás, e ela disse, eu fui consultada. Nós fomos consultadas com aquele Google formulário, a gente foi consultada. Aí perguntou, onde é que você mora? Ela morava a 500 metros do parque. Então, é claro que ela voltou para ter um parque. Dá para entender? Então, essa sociedade era desigual. Como é que eu vou exigir que todos comunguem da mesma perspectiva de um desenvolvimento sustentável? Em que bases? Permanecendo do jeito que está? Digamos, orientando para ficar como sempre foi. Né? Bom, isso aí são algumas dessas categorias e conceitos. Né? Eu destaco os eventos, que eu acho que é muito importante. Os eventos, a gente está no período político, isso é muito importante. Então, os eventos sazonais, eles ajudam bem a confundir, né? E a gente tem que ficar atento. Né? Passe o próximo, por favor. Aquilo que eu falava, tem formas e conteúdos, mas a gente tem processos. A gente vive também num acontecer solidário. Só que são os níveis de solidariedade que a gente tem que estar atento. Pode mudar? E o meio técnico científico formacional é o meio que a gente está vivendo hoje. Né? A gente vive também em termos de densidades. Então, Recife, por exemplo, 2/3 de Recife ela está na zona de colinas e morros. Só 1/3 está na planície. No entanto, a maior área de adensamento é justo na planície, flúvio marinha. Né? Então, a gente tem a densidade, e é justamente aí que tem uma maior densidade técnica, científica e informacional. Não quer dizer que não exista nos outros espaços. Bom, a gente tem forças centrípetas e centrífugas, aquelas que puxam para dentro e aquelas que puxam para fora. Então, a sociedade tem isso. Eu tenho que entender isso para aplicá-lo junto com os... Pode passar o próximo? Isso aí é muito... Se você puder aumentar um pouquinho, essa educação com uma transcendência, né, de uma autoalienação do trabalho. Isso é uma citação que tem nesse A Educação para Além do Capital, do Messaros, mas ele remete a Marx, porque é a condição alienante e desumanizante em que a gente vive, e nós sucumbimos facilmente a uma subversão fetichista. Então, desenvolvimento sustentável é um fetiche.
é um fetiche, porque antes de eu ter a sustentabilidade, eu tenho que ter um desenvolvimento. Então, se eu falo do hemisfério norte, eu posso falar esses indicativos, mas no nível do hemisfério sul, principalmente, e aí eu pego a África, pego toda a América, né, essa América Central e do Sul, e aí a gente verifica como é que está esse mundo do trabalho e como é que o trabalhador está se sentindo dentro desse mundo. Então, como é, o Marx diz, os seres humanos devem mudar da cabeça aos pés. A gente tem que mudar, gente. Nós, todos vocês, eu que estamos nessa geração, nós fomos formados numa relação de sociedade-natureza que foi de herança aristotélica, onde a gente hierarquiza aquilo que a gente vai mexer e aquilo que não, aquilo que tem mais valor, aquilo que não. A gente viveu isso. A gente aceitou que os engenhos se transformassem em loteamentos, em edifícios cujas senzalas foram transformadas nas casas, nos mini quartos e banheiros dos apartamentos, como se uma empregada doméstica fosse menor do que os demais moradores da casa. E a gente naturalizou isso. Então, a gente tem que desnaturalizar. E, quando a gente falar em meio ambiente e natureza, a gente não pode falar só do ponto de vista dos elementos da natureza que nos exclui. Estamos dentro. Então, precisa de uma revisão desses parâmetros para que a gente consiga avançar. Muito obrigada. Senhora. Eu agradeço, no máximo 10, mais ou menos. Eu agradeço a todas as intervenções. Eu queria aproveitar esse público para dizer que tem um problema muito sério. A gente tem a totalidade, por exemplo, Pernambuco é uma totalidade, uma particularidade é a educação e uma singularidade é a área onde se atua na educação, tá? Então, esse trinômio que o Lukács nos dá, né, de outro também, um materialista histórico dialético, mas é a minha trilha. Então, na totalidade do estado de Pernambuco, a gente observa que, excetuando Recife, é como se todos os outros espaços fossem de segunda categoria. Aí encontra um problema muito grave. Vocês falaram aqui de Jaboatão. Poucos têm veja bem, poucos têm o título eleitoral em Jaboatão. E padecem, os residentes padecem porque eles não escolhem seus gestores. Certo? Então, nunca teve sorte. A mesma coisa acontece com Olinda. Tá? E aí você pega outros também, você pega Camaragibe, você pega São Lourenço. Então, isso é uma cultura que precisa ser revertida. E aí eu queria aproveitar essa ocasião para agradecer a professora Tereza Leitão. Só precisava ter uma senadora, uma educadora. Por quê? Sertânia e a região do Moxotó, Ipanema e Pajeú era a única região do sertão que não tinha universidade pública e gratuita. E fizemos um movimento muito grande, e esse centro acadêmico do sertão saiu. Saiu graças a Tereza Leitão, porque estávamos concorrendo. Veja bem, é muito importante dizer as coisas como elas foram. Estávamos concorrendo, o nosso projeto de Sertânia estava concorrendo com o de Goiânia. Aí, veja bem, qual é a distância de Goiânia para Recife? É mínima. Mas você imagina o que é uma família ter que sustentar um filho que venha estudar em Caruaru ou estudar em Recife. Quanto custa? Certo? Então, quando a gente está falando de totalidade, particularidade, no caso da educação, e singularidade, eu tenho que entender essa singularidade espacial. E a gente tem que começar a trabalhar com Jaboatão, e com Olinda e com os demais, para reverter. Temos que ter mais títulos de eleitor para que a gente consiga eleger esses gestores. Tá? Então, eu não poderia sair daqui sem dar esse recado, porque foi graças a Tereza que a gente vai ter no sertão, esse sertão, vejam, vocês terem uma ideia, fica a 30 quilômetros Sertânia de Monteiro, na Paraíba.
como é que Monteiro tem 3 universidades públicas, estadual e federal, e Instituto Federal também, e do lado de cá não tinha nada. Era um vazio, né? Então, tenho que deixar aqui, infelizmente, ela não está presente, mas transmita a ela novamente, tá? Por favor, esse nosso reconhecimento, que é de todos, né? Esse de todos que entendem que o Estado ele é mais do que o Recife, né? Bem, a outra questão, vou ser mais rápida ainda, é com respeito à importância da filosofia. A gente não pode avançar numa discussão sobre meio ambiente, sociedade, natureza e cultura se eu não tiver leituras imanentes. Aí eu sugiro que vocês leiam o Yves Tonet, porque a gente precisa de leitura imanente, formar grupos, sabe? Para fazer uma leitura imanente, para entender alguns textos que eles não são tão fáceis assim, mas a gente precisa recuperar isso. Então, deixo essa sugestão, deixo uma sugestão de que a gente pode montar, viu, Séfora, cursos de extensão na área de... Eu dou a disciplina Sociedade e Natureza no Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente, me coloco à disposição para a gente formar um curso, certo, destinado a as pessoas que, principalmente os professores, sobre sociedade e natureza, onde a gente revisita os clássicos, sabe? Que é muito importante, a gente não avança. Tiraram de propósito a filosofia, tá, do ensino, porque ela faz a diferença, né? Então, eu queria deixar essa outra sugestão. A outra, eu fui até recentemente professora do programa que é o Proficiamb, é o programa profissional, né, de ciências ambientais. Então, estão abertas as inscrições, precisa apresentar um pequeno projeto, está vinculado à escola para vocês concorrerem. Proficiamb, né, o nome. Existe o Prof. Água também. Essa questão que foi colocada aqui, vou pontuar só bem rápido, mas ninguém fala mais do bullying. Tá? Ninguém fala do bullying. Pois não. De leitura, o Ivo Tonet. Está disponível no site, Ivo Tonet. Eu posso passar isso também depois para a Séfora. E ainda tem um autor que eu achava que era importante, é o Sérgio Lessa. Sérgio Lessa é o maior intérprete de Lukács, e ele fica em Maceió. Tá? Falando em Maceió, para ter uma ideia, a Braskem, que é um braço da Petrobras, né, vinculado a Queiroz Galvão, Odebrecht, etc., na verdade, ele destruiu 2/3 dos bairros centrais de Maceió, 2/3 de Maceió com a Braskem. E a Braskem está no Chile, está em Antofagasta, agora, neste momento. Ela mudou de endereço. Aí o capitalismo é isso. Foi bem dito aqui, acho que foi o Renildo. Veja, ele muda, e o David Harvey fala isso, muda de lugar, muda de endereço, mas ele continua operando com a mesma voracidade e perversidade, né? Ele vai mudar de endereço. Então, o que aconteceu lá está acontecendo em outro lugar também, certo? Então, uma das características que eu queria também deixar destacado é o seguinte: nós somos mercadorias. Isso é doloroso dizer, mas é bom a gente reconhecer. A gente é mercadoria, sim. E quem vai dizer isso para a gente, né, vai ser o Henri Lefebvre. E ele vai dizer assim, que é um sociólogo francês já falecido, mas ele vai dizer assim, nós somos mercadoria e ostentamos mercadoria, quase como uma gôndola. Aí tem como é o da Lacoste, tem uma coisa atrás, e a juventude está embarcando nessa também. Então, a gente é mercadoria e ostenta mercadoria. E o capitalismo ele vai fazer o seguinte, ele vai destruir para depois criar raridade. Então, o manguezal é um exemplo disso. Primeiro se destrói-se a terra para depois se plantar. E tem o jardim do manguezal, certo? Então, há uma criação da raridade. Como também a criação da escassez, que é o modelo econômico vigente. Se cria a escassez para atribuir um valor e tirar mais-valia em cima dele, né? Quando você compra um apartamento, todo mundo tem um sonho de comprar um apartamento com a vista definida. Aí todo orgulhoso diz assim, olha, na frente é o rio. A não sei até que ponto vai ficar esse rio, porque o rio está sendo usado para as fontes alternativas de energia. Tem a solar, que é em cima as placas solares. O Rio São Francisco está cheio de placas solares, cheio, né? E a gente vê as usinas eólicas retirando os pequenos produtores agrícolas. Daqui a pouco a gente vai ter que importar alimento, porque eles estão alugando por 2.500
10 mil hectares. Então, um absurdo o que está acontecendo, principalmente no Agreste. A região, o município de Caetés, de onde Lula nasceu, está só uma plantação de energia eólica, certo? Quando a gente vai daqui para Petrolina, pega na estrada diversos caminhões com aquelas torres de 120 metros. Isso está causando problemas mentais muito sérios, porque aquela usina, mesmo com aquela velocidade aparentemente pequena, faz um barulho tremendo. Então, está afetando a fauna, está afetando principalmente as pessoas que vivem próximas a essas... uma pessoa falou aqui, então, por fim, a gente sabe que é uma crise estrutural, certo? Do capital, ele vive crises cíclicas. Há um sócio-metabolismo, então eles inventam uma coisa nova para fazer moer de novo. Então, a gente tem agora, a novidade é a inteligência artificial, certo? Assim como a internet foi uma criação, e eles vão continuar criando. Quem sofre mais é justamente esses países que foram colonizados. Nós, do hemisfério sul, sempre chama assim, é uma linha que passa. E a gente vai sofrendo, porque as catástrofes, elas são anunciadas. O sistema hoje de sensoriamento remoto, de passagem de satélite, nós temos 4 que passam por cima de nós aqui, por exemplo, mas no mundo todo, são inúmeros, já se sabe o que vai acontecer. Do mesmo jeito que aquela líder da comunidade sabe, lê uma imagem satélite, sabe, eita, uma maré alta vai ser decorrente quando tiver essa conjunção de lua cheia, uma superlua e uma maré alta, a gente vai ficar alagado. A gente sabe quando vem um tsunami, sabemos os deslocamentos de massas de ar, sabemos o deslocamento de terra. Então, quer dizer, a tecnologia ela pode ser usada a serviço, mas, como toda mercadoria, reconstruir depois de uma catástrofe gera muito dinheiro. É um conjunto de interesses. O Banco Mundial apresenta, tem um relatório chamado o World Bank, que é um relatório desses. Vocês não acreditam a quantidade que o Caterina de dinheiro botou na indústria, principalmente a indústria da construção civil, nos Estados Unidos. E no Haiti. Ninguém está interessado em reconstruir o Haiti. Não está, porque se quer que desapareça. Enfim, são muitos pontos, eu me coloco à disposição. Muito obrigada. Minha gente, eu quero dizer que esse encontro meu com a Edivânia hoje foi um encontro sentimental, emocional muito grande. Eu conheço a trajetória da Edivânia pelo mundo afora, estudando, né, pesquisando e apresentando trabalhos, escrevendo livros. E, Edivânia, quando a gente foi pensar esse tema, eu confesso que eu fiquei assim até acanhada de ousar lhe chamar para cá. Mas a parte sentimental falou mais alto. Você sabe que, se fosse em outro momento, quem estaria aqui conosco, né? E eu lhe convidei assim muito acanhada, porque eu achava que você estava muito ocupada. Mas a sua palestra assim foi magnífica, assim abriu muito o coração da gente e a mente. E o que eu percebi hoje é que é mais uma luta sindical a ser travada. Edivânia aqui falou que tipo de sustentabilidade e sustentabilidade para quem. Então está nas nossas mãos mais uma luta, junto de tantas e tantas outras que fazemos no nosso cotidiano. E quem está na sala de aula está com a faca e o queijo na mão, para conscientizar as crianças, os adolescentes, e fazer essa luta de consciência, não é? Pelo mundo que a gente quer, e que a gente merece, que a gente deseja. Mas essa luta começa, como foi falado aqui, eu fiquei muito satisfeita assim, com as falas, porque mostrou que a fala de Edivânia repercutiu já na cabeça de algumas pessoas. A gente precisa entender esse momento político que a gente vive, que é esse momento, são essas pessoas que são votadas, que vão resolver os nossos destinos e os nossos rumos. E, na verdade, às vezes a gente pensa que é só o meu voto. Vou votar em fulano, ou não vou votar em cicrano. Não é. Nós somos formadores de opinião. Nós temos que conversar, sim, com os alunos,
com os estudantes e com as famílias. A gente que tem essa oportunidade, é a gente que está mais perto. Porque a gente tem, como foi falado aí, a inteligência artificial, as mídias de massa contra a gente. Mas a gente tem que fazer esse trabalho no miudinho. Então, eu quero agradecer até. Eu fiquei olhando assim, de vez em quando eu olhava para trás e eu vendo que estava todo mundo bem atento nas falas e compreendeu bastante, né? E o interessante é a ligação que fizeram sobre todas as palestras, que infelizmente eu não assisti todas. Eu só assisti a de ontem, da abertura, e vim agora à tarde, né? Porque eu não estava aguentando ficar direto. Mas eu estou muito feliz e muito realizada, e eu sempre digo que o Simproja me faz muito feliz. E esses 2 dias, assim, eu estou bem realizada, muito contente com quem veio, com quem participou, com quem fez intervenções. E é isso, a gente vai seguir. O companheiro disse que achava que esse era o último encontro da gente antes da eleição. E eu penso que não vai ser o último, não. A gente vai ter muitos encontros, até em determinados momentos, por segmentos, mas vamos nos encontrar sim. E vocês têm a gente todos os dias nas nossas redes sociais. Prestem atenção que todo dia a gente solta algum material. A comunicação do Simproja melhorou muito, muito. Agora, vocês também precisam continuar ajudando a gente, acompanhando e replicando. Porque tem debates, tem momentos que não interessam só aos trabalhadores em educação. A gente tem feito programas que podem ir bem além dos muros das escolas e das nossas casas. Então, vocês, eu disse ontem, vocês estão lembrados que eu disse ontem, vocês estão aqui, mas tem uma tarefa muito importante, que é replicar essas falas na escola, no local de trabalho, para os estudantes e para as famílias. E confiem no Simproja. Não se dobrem aos apertos, às opressões que chegam de vez em quando de alguns e de algumas. Confiem no Simproja. Quando o Simproja disser, a conferência você está acobertado, é porque está mesmo. A gente não vai botar a vida profissional de ninguém em risco. Todos os dias a gente está pronto para defender essa categoria tão aguerrida, tão de luta como vocês. E, assim, cada encontro nosso, a gente se fortalece. Tanto a gente da direção se fortalece, como eu tenho certeza que vocês também vão voltar para casa e para o local de trabalho mais fortalecidos e mais fortalecidas. Então, ontem eu já comecei os agradecimentos logo na abertura, mas eu vou agradecer de novo a direção do Simproja, que mesmo eu estando 15 dias em casa afastada, botou a mão na massa e fez essa conferência acontecer. Agradecer aos funcionários e funcionárias que também trabalharam para que isso aqui fosse realizado da melhor forma possível. Agradecer a vocês que participaram de maneira ativa, atenta e interagindo com todos os nossos palestrantes. E, Edivânia, não podia ser diferente. Eu fico até emocionada, um agradecimento muito especial a você. Você sabe o que eu estou sentindo. Muito obrigada.